Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mentalship, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, seguimos nossa jornada pelo livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Vamos começar com uma situação que, olha, todo mundo já passou. Você tem uma ideia ótima, sabe que ela vai resolver um problemão. Mas, na hora de apresentar, encontra uma barreira, uma resistência total. Por quê, né? Por que isso acontece? É exatamente esse quebra-cabeça que o Dale Carnegie nos ajuda a montar. E a resposta começa aqui. Carnegie defende que tentar impor uma ideia, mesmo que seja a melhor ideia do mundo, quase sempre gera oposição. É que as pessoas simplesmente não gostam de se sentir forçadas a concordar com algo. A influência de verdade, sabe? Aquela que muda opiniões e inspira as pessoas a agir, ela só surge quando o outro se torna um participante ativo da decisão, e não só um alvo da nossa persuasão. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como gerar essa cooperação, a gente precisa primeiro sacar qual é a mola mestra do comportamento humano. E ela se resume a uma palavra: desejo. Então, o ponto crucial é este. O único jeito de fazer alguém realizar algo de verdade é alinhando a nossa sugestão com um desejo que essa pessoa já tem lá dentro. Ninguém age por causa do nosso desejo. As pessoas agem por causa dos seus próprios desejos. A grande chave é descobrir o que elas querem e então mostrar como a nossa ideia é um caminho para elas chegarem lá. Tem uma história fantástica do filósofo Ralph Waldo Emerson que ilustra isso perfeitamente. Imagina a cena. Ele e o filho tentando, na amarra, botar um bezerro para dentro do celeiro. Um empurrava, o outro puxava, e o bezerro? Empacado. Ele resistia com todas as forças, porque ele só estava pensando no que ele queria, ficar ali fora. Aí a empregada da casa vê a cena, entende na hora o desejo do bezerro, ela simplesmente coloca o dedo na boca dele, como se fosse a mãe dele amamentando, e o bicho segue ela mansinho para dentro do celeiro, sem esforço nenhum. Ela não usou a força, ela usou o desejo dele. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, que se constrói a partir daí. Se as pessoas são movidas pelos próprios desejos, elas também são muito mais comprometidas com as próprias ideias. A sutileza da estratégia aqui é impressionante. Em vez de chegar vendendo uma solução pronta, a tática é meio que plantar a semente. Deixar outra pessoa conectar os pontos, sabe? Colocar os próprios temperos na ideia. Quando ela faz isso, a ideia deixa de ser nossa e passa a ser dela. E todo mundo defende as próprias ideias com uma paixão que nunca teria por uma ideia que foi imposta. E como a gente faz isso na prática? A diferença está entre ordenar e perguntar. Ordenar coloca a pessoa na defensiva na hora, vira um cabo de guerra. Agora, perguntar é um convite à reflexão. O que você acha se a gente fizesse assim? Ou como a gente poderia resolver isso? Essas perguntas transformam um monólogo em diálogo. E um objetivo que era só seu vira um objetivo nosso. Olha só esse exemplo do Eugene Wesson. Ele era um vendedor que visitou um estilista umas 150 vezes sem conseguir vender nada. Ele sempre chegava com os esboços prontos e o cliente sempre dizia não. Um dia, ele mudou a tática. Levou uns esboços inacabados e pediu um favor para o cliente. Você poderia me dar umas sugestões para finalizar isso aqui? O comprador se envolveu, deu as ideias dele e, no fim das contas, comprou os esboços. Por quê? Porque agora os desenhos não eram mais do vendedor, eram dele. Certo? Mas mesmo usando a melhor abordagem do mundo, a mudança não acontece num piscar de olhos. E isso nos leva ao terceiro ponto. A influência exige paciência. Toda ideia nova passa por uma espécie de jornada emocional. Primeiro, vem uma resistência natural, o medo do novo. Se a gente apresenta a ideia com calma, sem pressão, a gente permite que a pessoa reflita. Aos poucos, ela mesma começa a conectar a ideia com os interesses dela. É nesse ponto que a aceitação acontece de forma orgânica, vira uma convicção de verdade. Tentar apressar esse processo é como tentar forçar uma flor a desabrochar. Simplesmente não vai funcionar. Portanto, a lição aqui é que a pressa é inimiga da influência. Uma mudança que dura, que realmente se sustenta, é sempre o resultado de um processo que foi construído com empatia e com respeito pelo tempo da outra pessoa. E agora vamos amarrar tudo isso. A gente viu que é preciso entender os desejos do outro, fazer a ideia parecer dele e respeitar o tempo dele. Mas qual é a grande regra que conecta todos esses pontos? Carnegie chama de o seu princípio mestre. E aqui está ele, despertar na outra pessoa um ardente desejo.
Essa é a chave mestra. E repare que não é criar um desejo, mas sim despertar um que já existe. É encontrar aquela motivação que já está lá dentro da pessoa e conectar a nossa proposta a ela de um jeito tão forte que a ação se torna um impulso natural para ela. E é fundamental entender, isso não é sobre manipulação. Manipular é criar um desejo artificial para benefício próprio. A influência, no sentido que o Carnegie ensina, busca um alinhamento genuíno. É encontrar aquele ponto de intersecção onde o que a gente quer que aconteça também serve a um desejo profundo que a outra pessoa já carrega dentro dela. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. O objetivo não é vencer um debate ou forçar uma concordância, é acender uma chama. Porque quando alguém realmente quer fazer alguma coisa, não precisa de persuasão, não tem necessidade de insistir, a ação simplesmente flui. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente levar para a vida. Nas nossas interações diárias, no trabalho, em casa, que desejo profundo que já existe em alguém a gente pode despertar? Só de começar a pensar nisso, a nossa forma de comunicar já muda completamente. E a nossa análise continua no próximo encontro, quando a gente vai explorar outra parte desse quebra-cabeça da influência. Como corrigir os erros de alguém sem gerar ressentimento ou destruir a confiança. Um baita desafio, né? Este foi o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Até a próxima!